galera, estamos iniciando mais um podcast, o podcast que traz para você saúde da cabeça aos pés. Meu nome é Valéria, eu sou podóloga graduada e pós-graduanda em biomecânica. Hoje eu vou conversar com o Dr. Leonardo Baldanza, formado em Vassouras, Rio de Janeiro, especializado em ortopedia aqui em Santos, na Santa Casa, isso com uma subespecialidade em ortopedia pediátrica. Ele vai nos falar um pouquinho da formação das crianças, dos ossos, das articulações, músculo. Vai ser um papo muito legal. Olá, doutor Leonardo. Olá a todos. Primeiramente, eu queria agradecer hoje a Valéria pelo convite de estar aqui, podendo participar do podcast. É um prazer enorme. E é isso, vamos conversar um pouquinho, poder trazer informação e ajudar a todos da melhor forma. Obrigado, doutor. Obrigado. O prazer é meu em poder falar com você e aprender mais um pouquinho. E como é que foi? Eu queria que você contasse um pouquinho da tua trajetória, como você começou na medicina, por que que você escolheu a pediatria? Conta um pouquinho. Como é que É, você veio parar aqui em Santos? é uma história um pouquinho longa, mas vou tentar resumir aqui um pouquinho. Eu sempre quis fazer a medicina, essa nunca foi uma dúvida, na verdade, né? E aí eu comecei a fazer os vestibulares. Na época, os meus pais moravam no estado do Rio, apesar da gente ser de Minas. E aí foi assim que eu cheguei em Vassouras, né? E fiz a faculdade de medicina lá. Eu sempre gostei de criança, mas tinha aquele namoro com a pediatria, mas não era muito aquilo que eu queria. Eu gostava muito de esporte, praticava bastante, e foi mais ou menos assim que eu cheguei na ortopedia, né? Ao longo da faculdade eu passei por uma cirurgia ortopédica, que eu tive um trauma no joelho, e isso foi me despertando o interesse e eu cheguei na ortopedia. Dentro da ortopedia, então eu acabei aí unindo aquela coisa que eu sempre gostei, da criança, da forma de lidar, do resultado que a gente tem com a criança. E aí eu acabei unindo a ortopedia e chegando na ortopedia pediátrica, que é o que eu faço hoje e amo e estou disposto aí a trazer tudo de bom para os nossos pequenos, né? Muito bom. Que legal. Então, vamos começar, doutor, procurando entender quando é que uma criança e com que idade, ou se depender, você é que vai falar para mim, para a gente, na verdade, né? Quando é que uma criança deve procurar um ortopedista? Quando os pais, por exemplo, devem olhar e falar assim: não, isso aqui não está legal, a gente precisa ver um ortopedista. Tá, assim, o primeiro ponto que eu acho que a gente tem que entender é que criança não é um adulto pequeno. Criança é um, um ser humano em completo desenvolvimento, tá? Então ele vai passar por fases, ele vai ter alterações no corpo dele, e são alterações que a gente considera super normais, que não tem problema nenhum. Então, assim, sempre que o pai tiver alguma dúvida, o pezinho dele tá numa forma que eu não acho que tá tão legal, a forma dele andar, se ele tiver alguma dor, se ele tiver alguma dificuldade. Então eu sempre falo com o pai que qualquer dúvida é um sinal para você ir num ortopedista pediátrico, porque é melhor a gente tirar a dúvida, é melhor você receber uma notícia de que não, que está tudo bem, que faz parte do desenvolvimento dele, do que a gente deixar passar alguma coisa em um momento crucial, assim, para aquela criança, né? Então, ao longo do nosso papo, eu acho que a gente vai abordar alguns temas, assim, mais corriqueiros, mais do nosso dia a dia, que eu posso estar fazendo alguns alertas mais específicos, mas o que eu deixo aqui hoje de mensagem é essa: qualquer dúvida ela merece ser tirada e ela merece uma avaliação, tá? Entendi. E isso a gente está falando de que idade? Porque você sabe que eu tive um caso, o meu primeiro filho,
Eu não sei nem por quê, para te falar a verdade, eu não lembro, mas eu lembro que no hospital o médico foi até meu quarto, o ortopedista, e pediu para colocar 2 fraldas para a perninha dele ficar mais abertinha. Tá. Tem algumas coisas que a gente já consegue, assim, às vezes até no pré-natal fazer diagnóstico, tá? Por exemplo, existe, uma patologia que é o pé torto congênito, né, como o próprio nome já diz, ele é congênito, ele é desde o nascimento. Então, no próprio ultrassom do pré-natal, a gente consegue fazer o diagnóstico, e assim que essa criança a gente já consegue ter uma conversa, explicar tratamento e o que que isso pode trazer para o futuro dessa criança. Provavelmente o que aconteceu com seu pequeno foi uma suspeita de uma displasia do quadril, que também é uma patologia que ela é abordada logo no nascimento. Geralmente a criança é avaliada inicialmente por um pediatra, tá? Que está ali na sala de parto mesmo. E quando existe a suspeita dessa patologia, ali mesmo eles já pedem uma avaliação nossa, para a gente ou Entendi. confirmar ou explicar tratamento, dúvida, acompanhamento nesse sentido mesmo. Eu lembro que eu usei por um período, que eu não vou lembrar mais, que ele está com 31 anos, vamos combinar, né? Essa Tá memória bem. aí já era, tá bem. Então eu usei por um determinado período e depois ficou tudo bem, mas eu tinha que colocar 2 fraldas para a perninha dele ficar bem abertinha. Quando a gente fala de displasia do quadril, hoje a gente tem alguns exames, a gente tem o ultrassom para a gente fazer diagnóstico, acompanhamento durante o tratamento, e a gente tem algumas opções de tratamento, né? Antigamente era muito comum, na suspeita já se instituir o tratamento, que geralmente era isso, de 2 fraldas. Hoje em dia isso mudou um pouquinho dentro do cenário, tá? Certo. Mas Graças a Deus, sempre né? sim, sim. Que a fralda tá cara. E dá trabalho, né. Então tem formas da gente tratar isso de verdade mesmo, sem ser as fraldas, sem ser de uma maneira, às vezes, muito subjetiva, né. Então a avaliação nesses casos ela é sempre válida mesmo, para o tratamento começar o mais cedo aí possível para aquela criança. Entendi. Legal, foi bom eu lembrar disso, porque pelo que você está me falando é uma coisa comum, né? Olha, não é tão comum, tá, mas existe sim uma parcela aí razoável de pacientes, então vale a pena sempre que o pediatra tiver essa suspeita ali do recém-nascido, ele ter essa avaliação aí do ortopedista pediátrico. Tá legal. É, bacana isso. E vamos falar um pouquinho, doutor, dos pezinhos, pé chato, pé cavo, quando que se torna uma coisa preocupante. Hoje em dia a gente já se sabe que a gente só trata quando tem dor, que o arco longitudinal ele se forma depois dos 6, 7 anos de idade. E eu queria que o senhor, Perfeito, explanasse um pouquinho sobre esse assunto. perfeito, Valéria, vamos lá. Então, assim, realmente, né, principalmente o pé plano, né, que popularmente a gente chama de pé chato, ele é uma das queixas mais frequentes no nosso consultório hoje em dia, tá? E assim, hoje a gente entende o pé plano como um pé normal, na verdade é só um tipo de pé, tá? Antigamente a gente sabe que era muito comum as pessoas usarem as botinhas, né? Horrorosas. Tinha esse tratamento e hoje a gente já sabe através de estudos, né, uma medicina baseada em evidência, que a longo prazo isso não vai mudar muito o que a gente vai ver lá na frente, o que a gente vai ver na evolução desse paciente, tá. Casos específicos, na verdade, que esses pacientes com pé chato, eles possam ter dor, eles possam ter algum tipo de limitação para andar, para praticar algum esporte. Esses casos, sim, a gente tem que tomar um cuidado a mais. Geralmente a gente precisa abrir mão de alguns exames de imagem, para a gente ver se não tem uma outra coisa que pode estar causando esse pé chato, que é, por exemplo, uma barra óssea, uma barra cartilaginosa. E aí isso está gerando dor e limitação nesse paciente, tá? E a criança Esses reclama, doutor? Ela sabe reclama, dizer que está sabe? doendo? Às vezes a criança ela não vai ser tão explícita igual o adulto, né, de chegar e falar assim: "Ah, dói aqui nesse ponto quando eu faço isso". Mas é aquela criança que a gente vê que ela tá brincando e ela para,
É aquela criança que você vai andar com ela na praia, em qualquer Legal, coisa que legal isso que for, você está e falando. ela vai querer sentar, entendeu? Então você vê que não é uma atitude, às vezes, tão comum da criança, né? Geralmente ela quer brincar até o Sim. outro dia, né, se deixar, se for uma criança bem ativa. Então, assim, são pequenos sinais que a gente tem que observar mesmo. É aquela criança que vai te dar alguns sinais que a gente tem que desconfiar. E óbvio que a gente está falando daquela criança que tem o pé plano. Então, uma criança que tem o pé plano, que reclama para andar, que reclama para brincar. Às vezes é uma criança que chega na escola e não quer participar tanto da educação física, porque ela tem dor, mas ela não sabe falar que ela tem dor, entendeu? Então, nesses casos, a gente tem que acender aí uma lanterninha e pensar em investigar alguma outra causa que possa estar levando a isso, tá? Mas, de modo geral, o pé plano, ele vai chegar, o paciente que tem o pé plano, vai chegar na vida adulta dele sem nenhum prejuízo, e a gente aceita que é uma variação fisiológica e tá tudo bem, entendeu? Entendi. Quando a gente fala de pé cavo, isso já é um pouquinho diferente, tá? Geralmente o pé cavo ele tem algumas patologias associadas, às vezes patologia neuromuscular, alguma alteração neurológica. Então a gente, no pé cavo, a gente sempre incentiva a investigação, a avaliação do ortopedista, porque esse não é um pé tão comum assim, tão fisiológico, tá? Isso a partir de quantos anos, doutor? Geralmente o pé cavo a gente vai ver um pouquinho mais velho, tá? Mas a formação do pé da criança, né, que a gente fala de formação óssea, formação muscular, ela vai se tornar ali a partir dos 5 anos de idade, é um pé que cresce. Antes disso, é um pé que está se formando, né? Mais ou menos a faixa etária que você também comentou, 5, 6 anos, por aí. Aham. Depois disso, a criança já tem um pezinho praticamente formado e esse pé só vai crescer, tá? Então a gente tem que entender que são momentos diferentes. Antes é um pé em formação, ele vai mudar formato, ele vai mudar jeito, vão aparecer os núcleos de ossificação, mas depois disso é um pé que vai crescer à medida que a criança for crescendo, entendeu? Entendi. E é mais ou menos essa ressalva quando a gente fala dos dois pés, né? O pé plano e o pé cavo, que geralmente são as alterações mais comuns assim da gente ver e que pode gerar dúvida. E, Geralmente a dúvida maior está associada ao pé plano mesmo, e né? qual o tratamento do pecado? O pé calvo a gente sempre tem que pensar na causa base, tá? Se ele tem alguma alteração neurológica, se a gente tem que avaliar o paciente como um todo. Geralmente, quando a gente pensa em tratamento tanto no pé cavo como no pé plano, a gente vai falar de tratamento tanto fisioterápico quanto cirúrgico, né? Sim. Para restabelecer uma atividade para esse paciente, para ele conseguir fazer as suas atividades do dia a dia, tudo que ele consegue sem nenhum tipo de limitação. Então, o nosso objetivo ele é sempre funcional, tá? Isso às vezes é legal da gente falar também, porque às vezes tem pai que vai procurar a gente com uma característica muito mais estética, né? E às vezes esse não é muito o objetivo do tratamento. Quando a gente fala, ah, mas ele tem o pé muito chato, às vezes é feio, mas é um pé funcional, né? É um pé que não traz prejuízo nenhum para ele. Então a gente vai pensar em um tratamento estético pelo risco de cirurgia, isso às vezes não é uma coisa tão benéfica assim, né? Então, o que a gente quer é funcionalidade para esse paciente, é que ele faça, como eu falei, as atividades dele de uma maneira bem tranquila, né? Certo. E o pé chato já na criança, no adolescente, mesmo que seja um pé funcional e que ele não sinta dor, pode ocorrer dores na coluna lombar, principalmente, doutor? É, a gente sempre tem que avaliar o paciente como um todo, tá? Sim. Às vezes ele pode ter, às vezes, uma obliquidade pélvica, ele pode ter outras alterações que associadas ao pé, ele possa gerar algum tipo de compensação biomecânica e gerar dor. A maioria desses casos de compensação, a gente tem que ver se não tem diferença de membros, avaliar e fazer um exame tanto físico quanto um exame de imagem desse paciente para ver se ele precisa de algum tipo de compensação, algum tipo de tratamento, mas a maioria desses casos, isso vai envolver uma atividade física, um fortalecimento,
para ele conseguir essa melhora biomecânica dele mesmo, entendeu? Legal. Vamos falar um pouco de atividade física, doutor? Quais Vamos, as... vamos. Vamos falar sobre quais as atividades físicas que o senhor acha mais adequada para a criança, de que idade, a partir de que idade ele já pode fazer, um futebol, já indo mais para o lado profissional, querendo, né? Que todo moleque quer ser jogador de futebol, né? É, Então, tem uma idade, ou uma musculação, a partir de que idade pode ir já para a musculação? E quando é nenezinho, qual é a atividade melhor? tá, vamos lá. Aqui em Santos, realmente, futebol é o mais comum, né? Sem É dúvidas. verdade, é verdade. Mas, assim, eu acho que a gente vai falar de dois grupos muito diferentes, tá? A gente está falando para a maioria, para a população em geral. Então, Certo. assim, eu acho que a atividade física da criança, no momento inicial ali, o primeiro contato com ela, é uma das fases mais importantes da nossa vida, quando a gente está tendo esse contato com a atividade física. Então, na minha opinião, assim, isso tem que ser uma coisa lúdica, tem que ser uma coisa gostosa. Então, a gente perde um pouco quando a gente fala assim: "Ah, ela tem que fazer esse esporte". Tá. Quando a gente fala assim: "Ah, a criança ela tem que fazer natação". Se pra gente, adulto, às vezes é difícil a gente se convencer que uma coisa é boa e que eu preciso fazer aquilo ali obrigado, para uma criança isso é 10 vezes pior, tá. Sim. Então eu sempre passo do seguinte ponto: a criança gosta? Gosta. Então vamos fazer de uma maneira segura para ela, vamos fazer de uma maneira com um profissional que está ali capacitado para Vamos trazer. oferecer a experiência para ver se ela Sim, gosta, sim. né? E aí talvez ela vai ser um adulto que vai ser muito mais adepto a uma atividade física do que um adulto que nunca gostou, um adulto sedentário. E talvez a gente abra uma janela de saúde para essa criança que é importante para o resto da vida dela, tá? Então, assim, de uma maneira muito geral, não tem o esporte pior do mundo e não tem o melhor do mundo. Não existe esse cenário, tá? De uma maneira muito geral. Óbvio que a gente está falando, por exemplo, às vezes, uma criança mais nova, ela vai chutar uma bola, ela vai brincar e tá tudo bem. Depois essa criança ela resolveu seguir carreira profissional, né, no futebol. Também tá tudo bem. A gente sabe hoje que tem os meninos da Vila aqui em Santos e no Brasil inteiro é um dos esportes mais praticados, né? Sim. E aí os cuidados só mudam um pouco quando a gente está falando de profissional, de atleta de alta performance. Isso vai mudar um pouco quando a gente fala, às vezes, de tratamento de lesão, de coisas muito específicas, tá? Porque a Certo. gente busca o rendimento, a gente busca a performance, na verdade, né? E é totalmente daquela criança que está fazendo aquilo dali para a saúde, para a maneira lúdica que eu falei. Então, concluindo, né, eu acho que o esporte ele é benéfico, ele é necessário para a criança, e eu sempre passo desse ponto que a gente vai tentar ofertar o que ela gosta, o que ela manifesta interesse. Às vezes a gente tem que ofertar, ela não vai gostar e a gente troca, isso está tudo bem também. Você pode começar numa natação, que é um ótimo esporte, vai trazer condicionamento para aquela criança, vai trazer melhora cardiorrespiratória para ela, coordenação motora. Mas se ela não gostou da natação, ótimo, vamos tentar outra coisa, vamos tentar um vôlei, vamos tentar um basquete. Óbvio que quando a gente fala de esportes, às vezes, de impacto, existe o risco do trauma, existe o risco do impacto, mas é o que eu falei no início. É uma criança que tem que estar acompanhada de um profissional capacitado num ambiente favorável e não tem como muito a gente limitar os acidentes, mas de uma maneira geral e segura, isso é bem tranquilo de fazer, entendeu? Entendi. E o senhor acha que é legal ter o exemplo dos pais, né, e da família também, para aquela criança querer ir para um esporte, seja ele qual for? Ah, Começando lá na escolinha, que geralmente as escolinhas oferecem, assim, de forma muito lúdica, mas já vai estimulando aquele prazer na criança, né? sem dúvidas, né? Sem dúvidas, o exemplo é uma das coisas mais poderosas em tudo na nossa vida, né?
Então, assim, eu posso falar por mim, assim, uma experiência, os meus pais, eles sempre foram incentivadores, tanto eu quanto o meu irmão. A gente pratica esporte desde quando a gente é pequeno e foi de uma maneira bem variada, né. A minha geração não era estimulada a fazer nenhum tipo de esporte. Eu até fazia alguma coisa, mas era assim muito devagar. Aí depois de adulta, que eu comecei a fazer esporte com mais regularidade, e os meus filhos, o meu filho mais novo fez educação física, não terminou a faculdade, mas ele fez até o quarto ano. O Leandro, que você conhece, sempre Sim. gostou de esporte, fizeram natação, mas era assim também, ficava mudando, mas tá tudo bem. Sim, sim, o importante é estar se movimentando, na verdade, né, e fazendo, algum tipo de esporte, porque vai trazer benefício. A gente sabe hoje que o esporte ele vai trazer benefício em várias áreas da nossa vida, tanto na parte musculoesquelética, desenvolvimento de força, coordenação motora, quanto os esportes de grupo vai trazer para aquela criança a sensação ali de trabalhar em equipe, de trazer aquele momento ali de confiar no outro, de trabalhar para o outro em prol de um bem comum. A Sim, gente fala também a daquela autoconfiança também, né? A sim, competitividade sim, saudável. saudável, o saber perder também. Sim, Então, lidar com a frustração, né? É sim, sim. bacana isso. De modo geral, assim, o esporte ele traz muita coisa para o desenvolvimento da criança, né. Então eu acho que é uma atividade que é essencial e se eu pudesse eu recomendaria para todo mundo. Do jeito que eu falei, não uma atividade em si específica, mas a atividade física em si, Buscar o né. que a pessoa gosta, na hora que ela pode, e a mais perto da sua casa. Da forma que for mais fácil aquele acesso para você, né, é a melhor forma. Eu falo isso para os meus pacientes, porque aí não tem desculpa, né? Tu fala assim, faz o que tu gosta, perto da tua casa e a hora que você pode. Tu vai falar o quê? Claro, é isso, né, e no dia a Né? dia, na correria, às vezes é o que dá para fazer e é o que a gente tem que fazer, na verdade, né. Só faz um parênteses aí, Léo. Desculpa te chamar de Léo. Posso te chamar de Léo? Pode, claro, aqui a gente está em casa. Então tá bom. Fala só um pouquinho das benesses da atividade física para o nosso corpo, para o nosso esqueleto. Sim, claro. Então, a gente vai muito nessa parte que eu falei, no desenvolvimento, neuromotor, né, movimento ajuste fino, e da parte também, muscular, de fortalecimento. A gente sabe que hoje, se a gente pegar, assim, no adulto, uma das maiores queixas do pronto-socorro, por exemplo, aquilo que leva a pessoa a buscar um atendimento ortopédico hoje, a gente está falando maioria dos casos de, por exemplo, uma lombalgia, uma dor lombar, uma dor postural. Às vezes a gente viveu aí a pandemia, então a gente sabe que às vezes as pessoas passavam horas em posturas inadequadas, ficaram em suas casas, às vezes numa posição não tão ideal igual elas tinham no ambiente de trabalho. Isso gerou uma demanda muito grande. E a gente sabe que o esporte, o fortalecimento muscular, isso vai trazer um benefício e na maioria das vezes isso é a causa e o tratamento. A gente sabe que a pessoa que às vezes ela está sedentária, ela está com o músculo mais fraco, ela vai estar susceptível a esse tipo de patologia. E ao contrário, a pessoa que faz atividade física, que faz esse fortalecimento, ela vai estar mais apta a fazer as suas atividades do dia a dia. E às vezes é isso que eu falei, o tratamento para aquilo dali é a atividade física, entendeu? Sim. Então Que às vezes no começo vai doer um pouco mais e depois vai sanar a dor completamente, né? Acontece. a gente tem que tomar cuidado assim com a dor quando a gente fala assim de dor muscular, que é uma Dor dor que, muscular, que, que vai acontecer às vezes pelo início daquela atividade, é uma coisa comum e esperada, né, da dor da patologia, que são aquelas Sim. dores que não melhoram, que é uma dor que vai doer o dia inteiro, né, que às vezes pode te acordar à noite com dor. Nesses casos, a gente tem que acender um alerta, né. Mas a dor muscular, né, aquele dolorido, para quem já fez Aquela aí, dor é boa, né? Dor boa. aquela academia, aquela coisa no primeiro dia e que logo em seguida isso passa e tá tudo bem, né. É só o É. pontapé inicial.
É isso. Vamos falar um pouquinho, doutor, de calçado para criança. E eu estou falando de criança de bebê, assim, até uns 4 aninhos, que está naquela primeira formação, na formação dos ossos, da cartilagem, né? Sim, perfeito. Tá, vamos lá. O calçado, geralmente, quando a gente fala ali até 1 ano e meio, quando a criança ainda não anda, começou a andar, o calçado ele é quase um evento figurativo, né. É No verdade. É um então, assim, enfeite. é um enfeite antes dela andar. Então a gente tem que tomar o cuidado nessa primeira fase de ser um calçado confortável, que não está apertando o pezinho. Você também pode falar para a gente na parte da podóloga ali dos dedos, tem que trazer conforto para a região anterior ali do pé Com e do certeza. retropé também. E depois, quando a gente começa a falar dessa criança numa segunda fase ali, 1 ano e meio, mais ou menos, até os 4 anos, que é essa criança que começa a iniciar a marcha, que ela começa a experimentar a posição em pé, equilíbrio, né? E aí, nessa criança, a gente preocupa também em ter um calçado confortável para ela, tá? E um calçado que permita ela experimentar todas as fases da marcha, tá. Tem que ser um calçado com uma maleabilidade razoável, não pode ser aquele calçado muito duro, que a gente está falando que a criança vai bater o pé no chão, né. Ela tem que conseguir colocar o calcanhar, aplanar o pé todo, depois ficar na ponta do pé ali como se fosse um momento de desprendimento dos dedos, né? São as fases da marcha. Então ela tem que aprender a fazer todas essas fases. Então tem que ser um calçado que permita ela fazer essas fases. Então não, a gente fala que tem que ser um calçado de maleabilidade razoável. Ele não pode ser aquele calçado completamente mole que não vai dar apoio para ela, mas também não pode ser aquele calçado duro, né? Com um solado muito duro que não permite ela essa maleabilidade do pé. Então, às vezes, não tem muito segredo, é meio bom senso mesmo. Se a gente vê aquela coisa muito mole ou muito duro, a gente sabe que aquilo dali não vai ser muito benéfico para ela, tá. Isso falando de calçado fechado, né, as sandálias, os outros não tem tanto problema, assim. E também andar descalço, né, doutor? Para poder ter aquela sensibilidade tátil, ter contato com áreas diferentes, com grama, com terra, com água. É Sim, legal sim. isso, né? Essa Isso diferença é importante na parte, neurosensorial da criança, né. neurosensorial. Quando a gente está falando, assim, dela experimentar diversas superfícies, diversas texturas para trazer equilíbrio, vai trazer, benefícios para ela sim, isso é importante. Aqui a gente tem a praia, a gente pode deixar ela experimentar isso, a grama também, então isso também é bem legal de se fazer também. É bem legal. E fala um pouquinho das deformidades que acontece com o pé da criança no balé quando a criança usa sapatilha de ponta. Tá. Muito novinha começa a usar aquelas sapatilhas de ponta. É, assim, igual quando a gente falou de atividade física, né, do balé, tem a parte do balé, que é aquela parte, recreativa, que ela vai lá, vai fazer como uma atividade física e tá tudo bem, né. E tem a criança que às vezes vai ter aquele estímulo de uma coisa mais profissional, buscando performance. E aí a sapatilha a gente sabe que ela tem aquela ponta ali do antepé, né, que ela vai trazer ali uma região mais estreita, então a gente tem que tomar cuidado nessa criança que ainda não tem o pé completamente formado, né. Então, às vezes, ela pode gerar um hallux valgo, que é igual a gente fala no adulto, que é aquele joanete, né, pelo afilamento ali da região anterior do pé, tá. Então isso vai variar muito também de quanto tempo a criança pratica de balé por dia, o estímulo que ela faz dentro da sapatilha. Então, assim, na dúvida, é o que a gente falou no início da nossa conversa também. Vale a pena, levar para uma avaliação, tá, para a gente ver se isso está trazendo algum malefício para ela, se isso está trazendo algum problema, mas de modo geral isso vai variar com o tempo de uso e o tempo de prática que ela faz dentro do balé, tá. Não dá para a gente completamente
contraindicar, porque é o que eu falei, eu sou a favor de todos os esportes, Sim. mas é mais a ressalva do cuidado e, se for necessário, aí um acompanhamento ortopédico, mas o balé é um ótimo esporte e sou a favor dele também. Legal. Doutor, agora uma curiosidade. O senhor sabia da atuação da podologia, do quanto a podologia pode ajudar, que dentro da podologia nós também temos os nichos de especialização, que tratamos de público específico, e isso não isola o outro público, a gente pode se especializar, que a gente trabalha em equipe multidisciplinar e interdisciplinar. O senhor tinha essa noção? Conhecia a podologia a esse ponto? Olha, Valéria, eu vou ser bem sincero para você. Eu acho que o meu conhecimento hoje da podologia, ele é uma ponta pequena da capacidade que vocês têm, tá? A gente sabe que cada vez mais a gente visa um tratamento do paciente multidisciplinar, né? Principalmente às vezes na ortopedia pediátrica, a gente às vezes tem alguns casos de pacientes com patologias neuromusculares, pacientes que precisam de um cuidado maior dos pés, dos pais, e às vezes a gente precisa de fazer esse link multidisciplinar. E eu estou disposto a aprender também, se você quiser falar um pouquinho para a gente, eu acho que vai ser bem legal, né? A gente está aqui para dividir esse conhecimento de uma maneira bem ampla e que a gente possa ajudar o máximo de pessoas possíveis e nos ajudar também, que é É verdade, importante. é verdade. Na podologia a gente faz uma avaliação na primeira consulta bem acirrada. A gente faz uma anamnese bem feita, a gente procura saber como a pessoa se alimenta, que esporte ela faz, e às vezes causa surpresa também no paciente, porque ele não entende por que a gente está fazendo todas aquelas perguntas, porque ele está com a mão encravada, ou que ele está com um calo, entendeu? Fica um pouco difícil. E aí a gente tem mais aquele trabalho de conscientização. Quando a gente fala de pé de riscos, que são os pés diabéticos e alguns problemas vasculares, né? A gente fala de poder, a gente consegue evitar muitas vezes uma amputação, entendeu? Sim, Numa sim, muito prevenção importante. muito importante. Às vezes a gente cuida de uma tínia, né, que é a tal da frieira, para as pessoas que não conhecem o nome, que cria uma lesão interdigital muito séria e que pode culminar em algo muito mais sério ainda se a pessoa não cuidar. Porque aquela lesão aberta no pé, ela é porta aberta para bactérias, Sem dúvidas, sem né? dúvidas. Que vai penetrar no corpo, osso e assim vai, Às vezes tá? começa com uma coisa simples, né, que pode ser evitada e às vezes a Ex pessoa só vai buscar quando já está num estágio mais avançado, E né, ela nunca infelizmente. vai fazer o link com aquele problema lá da Inicial. tinha. É, Não vai fazer, entendeu? Então, o nosso papel principal é a prevenção. A gente recomenda que a pessoa vá uma vez por mês. Qualquer alteração a gente já encaminha para outro profissional. É importante a gente ter esse contato com outros profissionais, tanto na dermatologia, porque a gente mexe com pele, a gente mexe com pele o tempo todo sim, e a nossa intenção é fazer procedimentos o menos invasivo possível, tá? E hoje em dia já existem técnicas que nos propiciam isso. A gente pode fazer, não sei se você tem conhecimento disso, eu ainda não faço, mas pretendo fazer em breve, porque ainda não temos o equipamento, mas a gente pode fazer Doppler venoso para ver como é que sim, tá sempre, eu estou falando sempre do joelho para baixo, sim, entendeu? sim, claro. Então, quando a gente conversa com o paciente que vai pela primeira vez, a gente faz uma avaliação holística mesmo. A gente quer entender tudo o que está acontecendo com ele, entendeu? Que ele não pode resolver naquele momento. Eu fui atender um home care de um senhor que está tratando de um câncer. Ele tem uma bolsa de colostomia
E Sim, ele faz diálise 3 vezes por semana. E tá de andador, porque ficou muito tempo na UTI, perdeu massa muscular, tá com o pé esquerdo equino, sabe? Ele não tá sim, nem sim. conseguindo apoiar no Bem chão na ponta do pé, né? e estava preocupado com a unha encravada e queria saber se tinha algum tratamento. Aí eu fui, conversei com ele, meia hora só de anamnese. Aí eu conversei com ele e falei, seu fulano, é assim, a gente tem que se preocupar em fazer uma profilaxia bem feita, ficar cuidando desse pé para não ter nenhum tipo de lesão. Vamos corrigindo essa unha para ela ir crescendo e depois que o senhor voltar às suas atividades normais, começar a pisar, que ele faz fisioterapia também, começar a pisar, voltar a trabalhar, a gente vai entender como é que essa unha vai se comportar e, se precisar, a gente consegue pôr uma órtese para tirar ela de cripto. Mas, Sim. por enquanto, eu seria leviana se eu oferecesse um tratamento para ele que eu sei que não vai ter É, resultado. às vezes é muito comum, né? O paciente ele busca a gente muito pelo Pelo sintoma e sintoma. não pela causa, né? E a gente tem, é o que você falou, a gente tem que fazer uma avaliação completa para tratar aquilo de uma forma completa, até evitar uma recidiva, né? Que é a volta da doença também. Com certeza. E, Valéria, se a gente puder mudar um pouquinho, eu vou te perguntar agora, queria que você falasse um pouquinho para a gente justamente disso, da parte da unha encravada, às vezes esse acesso à criança, né, ao paciente, como é que vocês fazem essa abordagem para a gente Para a também saber criança, um pouco, é. acontece. Os casos de criança que é mais comum é o HPV Sim, e que é o olho de peixe, né? As sim, pessoas sim, popularmente chamam de olho de peixe. E sempre eu faço esse link, doutor, porque a gente aqui está falando para o público final. claro, Então, eu claro, quero que as a gente pessoas tem que entendam o que trazer a gente isso, está conversando, né? sim, sim, E então é o que a gente mais pega. E unha encravada de criança também. Em- acontece, Acontece. Só que numa unha encravadinha de criança, a gente não trata com órtese. Por quê? Porque aquela unha, provavelmente ela vai descolar com a tração que a gente faça em cima. Só em casos muito específicos, que às vezes é criança, mas a unha já está engrossada, ela já tem uma outra característica. E isso a gente tem que saber avaliar com o olhar. Porque se ainda for aquela unha, como eu falei anteriormente do meu paciente de 13 anos, que tinha 1,80 m, a unha dele ainda era aquela unha que parece uma película. Ela é fininha, ela dobra assim se você mexer nela. Então sim, é ruim. Então, isso tem que ser muito bem avaliado. Normalmente, a gente vai tratar do efeito e, novamente, encaminhar para um ortopedista. Vamos ver o que está ah, acontecendo. legal, né? Por que essa unhinha está encravando sempre? Porque se encravou uma vez ou outra, é comum. Às vezes, um sapato, um tênis, fez um esporte que não está acostumado a fazer, E é entendeu? comum, às vezes, também a própria mãe, às vezes mãe ali de primeira viagem, vai cortar e aí não sabe como cortar. Isso às vezes acontece, e é bom a gente ter esse link, né? Igual a gente E está sabe que é legal conversando. te falar? Que sabe aqueles cortadorzinho que ele parece um U? Eu nem sei o nome daquilo, Sim, que faz sim, assim. sim. Isso daí é um veneno para cortar unha, É, né? porque ele arredonda o canto da unha. Pois é. Aonde tem ali os leitinhos ungueal, ele tem que ficar retinho. A unha tem Sim, que terminar ali no final. Então, para as mães de bebê, que não se sente seguras em cortar, só dá uma lixadinha e arruma o perfeito, cantinho e dá uma lixadinha. É importante que fique uma bordinha livre, aquela parte mais branquinha da unha, é importante perfeito. que fique, não cortar até o sabugo, que nem se fala, né, que a gente Sim, chama de sim, poníquel, não é para cortar ali, ali é a medida. Então, corta retinho, dá uma leve arredondadinha assim nos cantinhos. Perfeito, é isso que tem que fazer. ah, legal, muito legal. Se não se sente capaz de cortar, só lixa, só lixa. E procura nunca tirar os cantinhos, deixar ela reta.
Bom saber, muito bom, legal né? mesmo. Sim, sim, E porque porque, isso gera muita dúvida também, né, principalmente quando a gente tá é igual eu falei, às vezes mãe de primeira viagem sempre tem essa dúvida. porque o senhor sabe que o bebê pode nascer com a unha encravada, né? Sim, Por também, causa também da sim. formação do pezinho e da posição que ele está na barriga da mamãe. Então ele nasce com aquela unhinha toda cobertinha da carne do hálux, do dedão, Sim, entendeu? Só que enquanto ele está naquele ambiente estéreo, que é o útero da mãe, ele não vai se desenvolver, ele não vai inflamar. Mas quando ele vem para fora, ele começa a inflamar e a mãe fica doida porque não sabe o que vai fazer. E perfeito, é isso mesmo. a gente faz o cortinho ali e começa a orientar e a acompanhar o desenvolvimento, mas sempre dá tudo certo, graças a Deus, e a coisa flui. O importante é as pessoas entenderem que elas não devem fazer aquilo que elas não têm conhecimento. Sim, sim, é o que eu voltei lá no início da nossa conversa, né, Com na Na dúvida, é dúvida, melhor pergunta. tire a dúvida, não fique Exatamente. com ela ou faça de qualquer jeito, da forma que às vezes você pode causar mais mal do que resolver o problema ali inicial, né. Exatamente. E vai acabar tendo outros problemas, entendeu? Sim, Então, pergunta para alguém que saiba, vai no médico, liga para o podólogo, faz alguma coisa, mas não faça qualquer coisa, isso, perfeito. não é? Concordo, concordo plenamente. Então, doutor, gostou do nosso papo? Nossa, muito legal, Valéria. Mais uma vez, muito obrigado, tá, pelo convite de estar aqui. Realmente foi uma coisa muito enriquecedora para mim. É igual eu falei, a gente tira a dúvida, a gente traz informação, né? Então E acho que a quero me gente colocar à sua inteira disposição se precisar de alguma coisa. eu também, né? Recíproco, a gente está aqui para ajudar e para ajudar o paciente da melhor forma que a gente possa trazer isso para ele. Muito obrigado mesmo, viu? Então, e eu quero que o senhor deixe uma mensagem, o que o senhor quiser, uma frase que o senhor gosta, uma mensagem para as pessoas com quem a gente conversou, o que você quiser falar, tá? A teu critério. Eita, um tema livre, então, para a gente Ah, mas finalizar, né? antes eu quero fazer um parêntese. Eu conversei com uma podopediatra que já está há 15 anos no mercado, está anos-luz na minha frente, é uma graça de pessoa, a Jaqueline Gerino. Se depois o senhor quiser dar uma olhada no Instagram dela, Com certeza, com certeza. Jaque Gerino, tá? Arroba Jaque Gerino. E eu combinei com ela de conversar nós três junto num próximo papo, Perfeito, vamos marcar. porque Gostei. eu acho que ela vai ter uma abordagem ainda mais interessante que a minha, Legal. A gente pode trazer vários assuntos, né? E a não é? gente, o intuito é esse, né? O Sempre. intuito é levar informação, conteúdo de qualidade para as pessoas, Perfeito, tá? adorei a ideia. Então tá bom. Eu comprometi o senhor e ela sem falar com ninguém. Não, tá tudo bem, tá tudo bem. A gente sempre acha um tempo, isso é tranquilo. Então tá. Agora deixa aí a tua mensagem, a tua frase, o que você quiser falar. Agora o espaço é teu. Tá, eu vou usar uma frase que eu escuto às vezes muito dos meus pais, né? Que é, eles sempre falavam para mim, para o meu irmão, balança o galho que a gente cata a fruta. De uma maneira muito simples às vezes, mas é para a gente buscar, né, sempre os nossos objetivos, buscar sempre crescer de uma forma boa e as pessoas que gostam sempre da gente, elas vão estar no nosso entorno ali comemorando as nossas vitórias e isso é muito importante. Então, de uma forma geral, é Gostei disso. Balança o galho que a gente segura. Vou usar, vou levar para a vida, viu? legal, né? Legal. Muito legal. Agora eu quero que você deixe teu Instagram, onde as pessoas podem te encontrar. Tá, meu Instagram é Léo Baldanza, né? Ou também, se procurar Dr. Leonardo Baldanza, vai aparecer as duas formas. E lá tem informações de qualquer coisa de consultório, como me achar, e eu estou à disposição. Como eu disse, o intuito é sempre ajudar da forma que eu puder ajudar. Então, sigo à disposição de todos aí.
Muito obrigado mais uma vez por você ter aceito o meu convite, ter arrumado um tempo na tua agenda para conversar comigo e levar informação tão preciosa para as pessoas, de um modo geral. Tá bom, Obrigado, Léo? Valéria. Foi muito gratificante estar aqui hoje com Para você e mim com todo também. mundo que está nos escutando. Obrigada, Léo. Tchau, 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 gente. tchau.